capítulo 6, versículo de número 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servir. Amém? Sentados, por favor, meus amados. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à denominação, mas eu estou falando ao corpo místico do Senhor, que é o agregado, é o montante, o ajuntamento de todos os salvos que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esses salvos estão aqui na Assembleia de Deus, estão na Igreja Batista e suas ramificações, na Presbiteriana, na Wesleyana, na Universal, em tantas outras denominações evangélicas, aonde se apregou a salvação em Cristo, unicamente e exclusivamente em Cristo. E também igrejas internacionais, que nós não temos no solo pátria, mas que estão em outras nações fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Tem uma igreja que faz muitos anos que eu não vejo, eu vi só uma vez em Floripa, a igreja do Nazareno, né? Do Nazareno. E é uma igreja grande, né? Não é do Júnior, não, nem do pai dele, né? É uma igreja grande, abençoada. E os salvos de Deus estão dentro dessas igrejas, dentro dessas denominações. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo a eles, e essa igreja, ela não tem fonte de renda, ela não tem um meio para se manter financeiramente. E eu explico, os seus dízimos, as suas ofertas, as vossas contribuições e propósitos, tudo isso é feito motivados pela fé. Vocês não são forçados. Se você decidir a partir de hoje não dizimar mais, ninguém vai te obrigar. Se você a partir de hoje optar em falar, não, a partir de hoje eu não contribuo mais para a missão, ninguém vai te condenar por isso, porque você tem um livre-arbítrio, e isso aí é um poder que está nas tuas mãos, e é você que decide. A igreja do Senhor, ela chegou até o século 21, porque Deus sempre moveu, aleluia, homens e mulheres que, de forma voluntária, sempre enfiaram a mão nos bolsos e contribuíram de bom grado para o progresso do seu evangelho. A igreja, ela chegou até aqui, porque Deus, assim como antigamente, lá no deserto, vocês se lembram? Quando houve passou-se o pregão no meio da nação, que Deus, através de seu servo, intencionava morar no meio do povo, num tabernáculo feito pelas mãos de hábeis oficiais, pessoas que trabalhavam com aquilo. E aí Deus enche o coração de uns e outros lá, com uns para trabalhar com metal, outro com ouro, outro com fio, e aí o tabernáculo passou a ser construído. Só que esse tabernáculo, ele foi feito através de doações. E se você ler a Bíblia, você vai ver que foi tanto, eles abriram tanto a mão, que Moisés mandou o povo parar. Não, já está sobejando, é demais. O que vocês estão trazendo já é o suficiente, e mandou o povo embora. Não aceitou mais. Ó, se a gente vivesse esse dia. Mas graças a Deus, porque a igreja, mesmo passando por problemas, porque estando dentro de uma nação, mesmo sendo o corpo de Cristo, nós estamos sujeitos a sofrer com as oscilações econômicas dessa nação. A igreja de Cristo lá na África é uma igreja humanamente, financeiramente, economicamente falando, pobre. Se você participar de um culto, principalmente na África do Norte, onde estão os países mais pobres, você vai ficar estupefato, você vai ficar estarrecido com as ofertas que eles dão para o Senhor.
Os cultos lá são prolongadíssimos, começam de manhã e vão até altas horas da noite, e quando eles vão ofertar, é interessante, bom seria se a gente aderisse esse costume aqui, né? Ia ser muito cômico, até por que não dizer, né? Eles vão ofertar dançando. Você que quer ver, matar a curiosidade, acesse o YouTube, né? E coloca lá, cristãos dançando na hora da oferta. Você vai ver. Eles vêm correndo, dão cambalhotas, queridos, rolam pelo chão, e as ofertas deles, humanamente falando, são as coisas mais irrisórias. Eu soube de pastor que foi pregar lá, pastor nosso, brasileiro aqui, ó, que foi pregar lá, quando o pastor mandou que a salva se posicionasse para receber, vinha camiseta, pares de chinelos de dedos com tiras trocadas, gomos de mexerica, coisas que, olhando, não tinha valor nenhum, porque era tudo velho e usado. Mas era a única coisa que eles tinham para dar. Então, por que a igreja ela sofre tantas privações econômicas? Porque aquela nação, aquele continente, é um continente pobre. A igreja americana é considerada uma das igrejas mais ricas do mundo. Por quê? Porque está no país number one do mundo, aonde tem uma das moedas comerciais mais fortes, até mesmo mais forte do que a mais forte das moedas, que é o euro e a libra inglesa. São 3, 4 dólares cada moeda dessa. Mas mesmo assim, eles estão lá, ou melhor, reais, desculpe. Eles estão lá, são igrejas ricas. Mas a igreja, independente da sua posição geográfica, independente da sua localidade, ela sempre vai precisar de finanças. E estas finanças estão nos bolsos dos membros da igreja. Essas finanças não estão nos bolsos somente dos abastados financeiramente, não. Deus recebe até 2 pequenas moedas de uma viúva pobre, e Jesus ainda, aleluia, a elogia por tão lindo gesto. O dinheiro do Senhor, o dinheiro que mantém a igreja, está dentro da igreja, e isso vocês fazem voluntariamente. E por causa deste gesto, por causa deste ato, como o caso do Nicolete, e tantas pessoas mais, hoje eu estava sentado aqui observando a transformação. Claro que não ficou aquilo que nós queríamos, não ficou, como se diz aí, no populacho, né? Não ficou uma Coca-Cola, apesar que as Coca-Colas agora fazem parte até da dieta dos felinos, né? Porque está vindo um ratinho dentro, né? Não ficou uma Coca-Cola, não ficou aquela coisa linda, mas ficou confortável. E tudo isso aqui só foi possível porque vocês abriram as mãos. Porque vocês sentiram a necessidade de investir na obra de Deus. E por tal gesto e por tal atitude, há uma promessa de Deus para as vossas vidas. Todo aquele que estende as suas mãos, todo aquele que supre as necessidades da obra do Senhor, por amor a Cristo, não para aparecer para o homem, não para ser visto, não para receber palmas vivas, lauréis, afagos e gracejos, não. Mas quando se faz voluntariamente, entendendo que sobre os nossos ombros está a responsabilidade da evangelização local, estadual, no país e no mundo afora. Nós somos a igreja do arrebatamento, e essa responsabilidade está sobre nós. E entendendo do peso dessa responsabilidade, vocês estão estendendo, estão abrindo as mãos, vocês estão ofertando, e Deus nesta noite manda vos dizer que o gesto de amor, esta atitude tão linda, haverá uma paga, porque Deus, Ele não vai se esquecer daquilo que vocês fizeram, porque Ele não é injusto, Ele é justo, Ele vai recompensá-los. A semente que você está plantando é uma semente fértil, não é uma semente manipulada, não é uma semente adulterada, como nos dias atuais a gente vê muito por aí, principalmente nas granjas, aonde se faz a cultura da terra, e se trabalha com grãos. Se você pegar uma espiga de milho lá na roça,
e secar aqueles grãos e lançar na terra novamente, aquelas espigas que surgirão a partir daquela espiga primeira, serão espigas raquíticas, serão grãos pequenos, sem qualidade nenhuma, porque a genética foi mudada lá no laboratório, em nome da ganância humana, para que o colono não produza as suas próprias sementes, mas venha sempre depender das indústrias de beneficiamento para dar lucro aos seus empresários. Mas nesta noite, esta semente, ela não é uma semente adulterada, esta semente ela é fértil, essa semente, ela produz com abundância, e a menor safra dela é 30 por 1, mas tem no finalzinho, aleluia, um momento em que Deus, Espírito Santo, não te preocupa, você está plantando, você está semeando, você não vai colher somente 30, ela continua, ela vai produzir 60, ela vai produzir 100 por 1, Deus vai abrir as janelas dos céus sobre a tua vida, tu serás abençoado para o teu conforto, não somente, para o teu bem-estar, não somente, mas para que você possa cada vez mais enfiar a mão no bolso e dizer: Senhor, dono da minha alma, dono do meu espírito, dono do meu corpo, dono da minha vida, dono do meu dinheiro, está aqui, Senhor, para a tua obra, para a glória do teu nome. Porque entende, compreende a urgência da obra missionária. E é interessante que todas as vezes que você estende as mãos, você está ajudando alguém. Pessoas que você não conhece. Você não sabe. Eu não conheço nenhuma dessas viúvas. Vocês conhecem? Não conheço. Não sei o nome, idade, família, nada. Mas eu sei que são almas preciosas, que precisam receber o seu provento mensal, para que possam ter o pão de cada dia na mesa, para ter força, para estarem bem nutridas para realizar a obra do Senhor. E aqui em Blumenau, praticamente na América do Sul, lá na América Central, da América do Sul, Deus levanta homens e mulheres apaixonados por missão, sensíveis à voz de Deus, que dizem: Senhor, conta comigo, eu quero fazer esta obra, eu quero ajudar essas mulheres, eu quero ajudar esses missionários, eu quero investir, Senhor, na tua causa, eu quero ter o prazer de chegar no tribunal de Cristo naquele dia, e receber um volumoso, um vultuoso galardão, porque, Senhor, o Senhor me convenceu, o Senhor me mostrou que a obra de Deus, ela depende sim da minha ajuda. Eu fui gerado para gerar, eu fui salvo para gerar, eu fui escolhido para gerar, eu não fui escolhido somente para polir as madeiras do banco com os meus glúteos ou com a minha costa, com as minhas costas. Eu não fui escolhido somente para cantar, para tocar, para pregar ou para fazer movimento na igreja, não. Eu fui salvo para gerar vidas em Cristo. E se você não pode ir, tem alguém que pode. E se você não for, tem alguém que vai. E se você não sabe pregar, tem alguém que sabe pregar. Então, nesta noite, fique sensível à voz de Deus. Renove a tua aliança com o Senhor. Diga a Deus: conta comigo, me abençoe, prospere a minha vida, porque eu vou continuar sendo fiel. Aquilo que é teu, Senhor, eu vou devolver para ti, o teu dízimo, mas aquilo que é meu, eu vou investir também na tua obra, vou investir na missão, vou investir nos projetos da igreja, Senhor, porque eu sei que o Senhor conta comigo e vidas serão salvas através da minha atitude. Vidas serão alcançadas. O céu será um lugar maravilhoso. O céu é maravilhoso. E naquele dia, quando depararmos com Cristo no seu tribunal, já estamos salvos. Ninguém será condenado lá. Faça de tudo para você subir no arrebatamento. O tribunal será para as obras. E naquele dia, eu quero dar um grito que nem... Cadê o Jairo? Eu vi o Jairo aqui. Pega a mão, Jairo, onde é que tu está?
Eu quero lá no meio daquela multidão dar um grito. O Danielzinho veio hoje? O Daniel tem um amém que dá até medo na gente, né? Amém! Hã? O Jairo, glória a Deus! Né? Bem alto. Se for permitido, queridos, quando você estiver sendo galardoado sem hipocrisia, eu quero dar um glória a Deus desse no meio da multidão. Eu quero me alegrar contigo, porque Deus é fiel. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Ele não é injusto. Ele tem em memória todos os teus feitos para a glória do seu nome. Nós precisamos, queridos irmãos, nos voltar mais para a obra de missão. Nós precisamos parar para pensar mais em missões. Nós não podemos pensar em missão somente na época do congresso, ou do culto de missão, ou na conferência missionária. Nós temos que pensar em missão 24 horas por dia, porque a igreja de Cristo, ela é missionária. Fazer missões não é uma responsabilidade somente dos obreiros locais ou do departamento de missão. Fazer missões é uma responsabilidade de cada crente nascido de novo, de cada servo de Deus. É uma responsabilidade que está sobre os ombros de quem tem os nomes escritos no livro da vida. Se você tem a Cristo na sua vida, você é um missionário. Mas pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu tenho uma gramática empobrecida, eu tenho a língua pesada, não importa os teus defeitos, não importa quais sejam as tuas limitações, você pode fazer alguma coisa por Deus. Se você não pode contribuir, você pode orar, você pode colocar os teus joelhos na presença de Deus, clamar, orar, interceder. Clame, pegue o mapa mundi, dê uma de louco, pegue o globo, comece a orar por aqueles países, profetiza em nome de Jesus salvação de almas, ore por determinadas nações que você nunca ouviu falar. Nesses lugares existem milhares de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, sem ter uma única oportunidade de ouvir falar de Jesus, como aquele africano na década de 90. Quando o missionário chegou para ele e disse, você já ouviu falar de Jesus? Ele disse, o que é isso? É uma marca de um refrigerante? Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse, não é um refrigerante, mas é algo que mata a sede. Ele disse, mata a sede, não do físico, mata a sede da alma. Isso aqui é a fonte da água vida, é água transbordante, é água fresca, é água que vem do céu. Se você beber desta água, você nunca mais terá sede espiritual. Ore pelas nações. Ore pelos presídios, ore pelos ancianatos, ore pelas casas de recuperação, ore pelos hospitais, pelas clínicas, pessoas que estão doentes, morrendo. Como essa semana alguém chegou com os olhos molhados, contente, diz, oh, graças a Deus, salvei uma alma do fogo do inferno por um triz. Eu disse, como assim? Eu fui orar pela pessoa, e ela estava na ânsia da morte, ela estava virando os olhos, estava se passando. Eu pedi para o enfermeiro, ele deixou, eu entrei no quarto, segurei na mão e disse bem alto no ouvido dele, queres aceitar a Jesus como teu Senhor? Quer que Deus perdoe os teus pecados? Eu quero. Então diga, Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te aceito. Entrou em óbito, salvo por um triz. Ore mais, deixe de olhar somente para o seu umbigo, olhe para as necessidades, para o sofrimento das nações. Você já chorou? Você sentiu angústia na alma? Quando você viu aquelas notícias lá no Oriente Médio, aquelas atrocidades,
que estão cometendo lá na Síria, matando cristãos, são irmãos nossos, crentes iguais a eu e você, que pelo simples fato de andar com uma Bíblia na mão, ou porque são cristãos, são apedrejados, suas mulheres violentadas, suas filhas estrupadas, queimadas com ácido, os seios cortados à faca, mortos, vituperados por causa de Cristo. Você ao menos se angustiou por causa disso? Você chorou por causa disso? Ou insensivelmente mudou de assunto, mudou de site, passou para frente, porque aquela matéria não te interessava? Que nesta noite Deus possa tirar a insensibilidade do seu coração, e você possa sair daqui que nem o pastor Oswald Smith. Deus, dai-me almas, enche-me com paixão pelas almas, porque senão, Senhor, eu morrerei, pois não haverá razão de viver sobre a face da terra. E nesta noite você possa clamar: Deus, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Ganhar almas. Mas se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para sair evangelizar, você tem como contribuir, ainda que seja tão somente R$1, ainda que seja 50 centavos, ainda que você faça a loucura, a insanidade de deixar de tomar uma Coca-Cola por mês para investir na missão. Ainda que você fique tão louco ao ponto de não comer aquela pizza no final de semana, R$40, porque você desejou investir na missão. Você é louco, mas continue sendo louco, faça isso. É isso que Deus quer que você faça. Invista na obra missionária. Você tem orado pelo Lucas. Vocês não imaginam o que o Lucas está enfrentando. Vocês têm orado por essas missionárias em Cuba, pelo irmão Renato, que está lá em Lima, no Peru, enfrentando o diabo cara a cara, batendo de frente com um paganismo tão terrível. Queridos, nós temos que ser mais sensíveis à voz de Deus. Que nesta noite, o Espírito Santo possa sensibilizar o teu coração, e você sair daqui apaixonado por almas. Eu quero vidas. No ano de 1996, eu ganhei um livro, aliás, me emprestaram um livro de missiologia, muito antigo, não me lembro o título e nem o autor. E ali naquele livro ele contava uma experiência tão fantástica. Um rapaz estava longe de casa na faculdade, e como a sua cidade não tinha universidade local, ele foi estudar em outra cidade, lá trabalhar, e lá ele ficava numa república. E uma noite, depois de voltar com a cabeça doendo, de tanto ter estudado, ele foi deitar. E o Espírito Santo disse: não deite antes de orar. E ele, muito sensível à voz do Senhor, dobrou seus joelhos do lado da cama e começou a orar, e só vinha na cabeça dele China. Só vinha na cabeça dele China. Ele disse: mas eu não conheço, já orei pela China tantas vezes, não conheço ninguém na China. Mas vinha aquilo na cabeça dele: China, ora pela China. E quando ele se rendeu ao apelo do Espírito, e ele começa a orar pela China, o Espírito vem sobre ele novamente e disse: ore pelos missionários americanos que estão lá.
E ele começou a orar pelas juntas missionárias, pelas sociedades missionárias, em especial pelos americanos. Quando ele está orando pelos missionários americanos, ele se lembrou que meses atrás ele participou de um culto numa denominação, onde um jovem missionário, abrindo mão dos seus sonhos, projetos, realizações, tudo, ele foi para a China ser missionário. E esse rapaz, ele começa a orar por aquele missionário que o Espírito Santo o fez lembrar. E ele orou com muita paixão, ele orou com muita entrega. E ele conta que naquele momento veio uma unção especial sobre a vida dele. E ele começou a falar em variedade de línguas, línguas estranhas que ele nunca tinha falado. E de repente, ele começa a falar o mandarim, a língua mais difícil que existe, porque é uma língua fonética, fala-se pelo nariz o chinês. E ele começou a falar em mandarim, e começou a orar em mandarim, e marchava em mandarim, e Deus tomou ele, e ele ficou por mais de 1 hora, num profundo êxtase espiritual com o Senhor, tomado pelo poder de Deus, falando em mandarim. Passou-se quase um mês. Jesus, coincidentemente, ele encontra com o pastor daquela igreja. E o pastor começa a contar como estava a obra. E aí ele, curioso, pergunta do missionário. Ele disse: "Oh, que bom você ter falado nele." Ele disse: "Por quê?" Ele disse: "Porque quase um mês atrás, era 11 horas da noite, aqui na América, e tantas horas lá na China, por causa do fuso horário. O missionário que estava pensando em voltar para a América, porque ele não conseguia nem comprar pão, nem café da manhã, porque ele teve muita dificuldade, ele não conseguia falar, ele não entendia ninguém, ninguém entendia ele, e ele estava pensando em desistir, quando ele dobrou os seus joelhos, uma unção desceu sobre ele. E ele começou a falar fluentemente mandarim. Ele anotou o dia e a hora, conversando com o seu pastor da igreja que o enviou, falou para ele. E quando esse pastor conta para esse jovem universitário, o jovem começa a chorar, começa a glorificar a Deus, porque foi justamente no mesmo horário em que Deus na América o usa e derrama uma unção toda especial sobre a sua vida. E ele começa a falar em mandarim, que aquele rapaz lá na Ásia recebe um milagre e aprende a língua mandarim em questão de segundos. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é fantástico. O nosso Deus, Ele trabalha contra a lógica. O nosso Deus, Ele está acima das expectativas. O nosso Deus, Ele é perito em nos surpreender. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo que se você se colocar na presença de Deus, e se você se entregar ao Senhor, Deus, Ele virá sobre a tua vida. Deus, Ele vai te surpreender. Deus, Ele vai revolucionar a tua vida. Mas não te esqueça que Deus conta contigo. Deus conta comigo. Em nome de Jesus. Estejam em pé. Aleluia.
não preguei essa mensagem para te sensibilizar. Eu não preguei essa mensagem para causar comoção. Eu preguei essa palavra para te conscientizar que Deus conta contigo. Ontem eu chorei muito. Ontem eu fiquei muito sensível, assim, fiquei emocionado, a Rosane notou. Quando um professor deu um testemunho, uma das minhas meninas, perguntou o que ela estava se preparando para namorar. Ela disse, não, eu não quero namorar agora. Mas por que você está tão nova, tão bonita? Eu disse, não, você nem imagina o que eu quero fazer. Ele disse, o que você quer fazer? Ela disse, eu quero trabalhar numa ONG, eu quero trabalhar numa associação, eu quero ser voluntária, eu quero socorrer os pobres, ajudar os necessitados, eu quero estender a mão para os aflitos, eu quero fazer alguma coisa. O professor ficou impressionado e disse, eu nunca em minha vida ouvi isso sair dos lábios de uma adolescente, meus parabéns. Quando a Rosane me contou aquilo ali, eu me sensibilizei. Porque Deus não está trabalhando só na minha vida. O Deus do pastor Darby é o Deus das minhas filhas. E quando elas eram infantes, nenezinhas, eu entreguei elas para Deus. E disse, Deus, estas meninas são tuas. Use elas nas tuas mãos para ganhar almas para ti. Deus, nesta noite, Ele quer te usar. Deus, nessa noite, Ele quer fazer de você um instrumento. Deus, Ele conta contigo para fazer a obra do Senhor. Nós temos uns projetos de evangelização muito audaciosos. Para quem não sabe, o Júnior, juntamente... Fica em pé, Júnior, por favor. O Júnior, juntamente com uma galera, mais é jovens, né, Júnior? Eles compraram uma Kombi. Uma Kombi, queridos. Quanto que custou essa Kombi, Júnior? 6 mil reais. Eles poderiam, queridos. O Júnior foi pai agora. É o pai mais fresco da nossa igreja. Esses rapazes que investiram, vocês poderiam ter pegado esse dinheiro e investido em outra coisa. Comprado tênis, calças, camisas. Até dar uma para o pastor, né, se desse. Mas vocês optaram por fazer a obra de Deus. Sabe para que essa Kombi? Essa Kombi é para fazer sopão evangelístico, culto nos cantões, evangelismo nas madrugadas. É para a glória de Deus, queridos. Coloca-te à disposição de Deus. Aprenda com o Nicolete, cabelos brancos. Poderia estar pensando na sua aposentadoria. Irmãos, o dia que eu contei para o pastor Nilton chorou. Eu disse, pastor, ele mora numa casa de madeira, uma casa que está carcomida pelos anos. Ele poderia muito bem fazer uma casa de alvenaria. Não estou falando isso aqui para inflar o ego dele, não. Mas a Bíblia diz que dê honra a quem é de honra. Poderia fazer muita coisa. Está ali a irmã Catarina, que sempre está ali, a vizinha. Mas abriu a mão para a obra de Deus. Aprende com essa galera aqui, ó. Faça alguma coisa. Qual é a tua idade? Você é jovem? Procura o líder de jovens. Eu quero fazer parte, eu quero fazer alguma coisa. É adolescente, integre-se no grupo de adolescentes. É uma irmã, procure a Tânia, procure a Carla, a Rosane. Eu quero fazer parte do círculo de oração. É homem, procure o Djanilton e os demais que fazem parte do departamento masculino. Não fique ocioso dentro da igreja, porque galho que não produz, o Senhor corta e lança fora. Mas se você pode começar a produzir, você pode ter certeza, Deus vai te podar e você vai produzir muito mais ainda. Está aqui o Fernando. O Fernando, ele é alvo de muita incompreensão. Posso falar, Fernando? O Fernando, ele é um ex-homossexual. Fernando, desde novo, sofreu muito. Um dia ele me contou um pouco a história dele. Fernando teve um encontro com Cristo, mas até hoje tem gente que olha de canto de olhos para o Fernando.
Tem gente que preferiria que ele não estivesse aqui, porque fica um desconfortável. Teve mãe, teve pai que teve audácia de ameaçar tirar os seus filhos do departamento infantil, porque o Fernando tinha coragem de ir lá e dar aula para as crianças. E aí fecharam as portas. Sabe o que ele está fazendo? Com a minha bênção, ele está indo evangelizar em outras igrejas, outras denominações. E um dia ele me trouxe uma lista desse tamanho. Eu não sei precisar quantas crianças, mas eram muitas crianças que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Hoje ele passou o dia evangelizando na Oswaldo Hesse. E nós, às vezes, trancados dentro de casa, se enchendo, engordando, dormindo, ociosos, esperando o pãozinho quente vir na nossa boca domingo à noite. E queremos que Jesus salva, queremos que Jesus cura, queremos que Jesus... Deus, manda almas, manda almas. Deus vai mandar as almas que eu e você formos atrás. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos deixar de ser preguiçosos. Eu vou falar de novo, tá? Ser preguiçosos. Se amanhã ou ainda hoje quiser reclamar, pastor, porque eu sou muito duro, que nem falaram agora esses dias que eu sou muito duro, eu falo mesmo, preguiçosos! Não tem dia de feriado, deu feriado, a maioria de nós sumimos. Temos tempo para praia, temos tempo para feriado, para ir para cascata, para ir para hotel fazenda, para passar a noite toda se empanturrando de comida, mas não temos tempo de ficar 1 hora no dia de finados na porta do cemitério entregando folhetos para aquelas vidas que estão caminhando a passos largos para o inferno, cultuando, chorando por mortos que não poderão fazer mais nada por eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você possa falar nessa noite, conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. O Senhor me deu carro, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu condições. Eu vou fazer a tua obra. Não faça como aquele irmão. Eu não vou falar por questão de ética, ele não está aqui essa noite. E se ele estivesse aqui, eu falaria mesmo, só não citaria o nome por questão de ética. Irmão, por que você não veio no carro? Não veio para o culto? É porque estava chovendo e eu não queria sujar o meu carro novo. Irmãos, isso aqui isso é deplorável. Isso é triste. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus conta contigo. Faça a obra de Deus. Ganhe almas para Cristo. Eu sou apaixonado por essas senhoras. O dia que eu for embora, se eu pudesse levar vocês comigo, eu levava. Eu nunca vi uma equipe tão voluntariosa. Essas mulheres devem ter óleo, azeite de cozinha nas veias, porque gosto de cozinha e cozinham bem, maravilhosamente bem, fazem tudo de graça, não cobram um centavo da igreja, e se toda semana precisar, estão ali às vezes sacrificando o almoço com a família para vir socorrer as necessidades da igreja. Que coisa linda, queridos, isso. Há trabalho pronto para ti, cristão. Coloque-se à disposição de Deus. Diga a Deus, conta comigo. O que eu posso fazer? Tenho faculdade. Quem sabe você pode ser um bom professor, uma boa professora. Mas faça alguma coisa, feche teus olhos. Aleluia.